Olha, nós em mais uma aula. Eu, professor Beto, estarei com vocês aqui hoje, quase dando continuidade ao assunto que nós começamos na aula passada, mas dentro de um novo contexto. Porque eu trago vocês para essa aula de número 10. Olha como um dia desse a gente já começou, nós já estamos na aula de número 10. Pois é, olhem na tela para vocês. Aula de número 10, eu, professor Beto, a professora Zilmar, estaremos com vocês trabalhando o colonialismo, racismo científico e dominação cultural. O colonialismo europeu e a consolidação do Império Ultramarino. O racismo científico é a teoria de hierarquização racial do século XIX. Dominação da cultura, etnocismo e imposição de valores europeus. Resistência culturais e impactos sociais do colonialismo. Olha os assuntos aí, ó. Colonialismo europeu e a consolidação do Império Ultramarino. O que é Império Ultramarino? É aquele que vai além do mar. Então, se eu estou aqui na Europa, eu vou além do mar, eu vou conquistar a África, eu vou conquistar a Ásia. Entre o século XIX e início do século XX, as potências europeias expandiram seu domínio sobre o território da África e da Ásia, e também da Oceania. Esse processo ficou conhecido como imperialismo ou colonialismo moderno, que nós estudamos na aula passada, essas características. Lembra? Lembrem da aula passada. Países como Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Portugal passaram a controlar vastas regiões fora da Europa. E essa expansão ocorreu porque as nações industrializadas buscavam o quê? Matéria-prima, mercado consumidores e novas áreas de investimento. Cá comigo. Esse imperialismo moderno, por que, professor, se fala imperialismo moderno? Vocês já pararam para pensar que quando nós estudamos as grandes navegações, naquele momento que teve a assinatura do Tratado de Tordesilhas, onde o mundo era dividido entre Portugal e Espanha, Portugal e Espanha estavam dominando. Eram os grandes países da Europa, os grandes dominadores. Eles saíram conquistando tudo que era da África, da Ásia, da América. Se hoje eu estou falando português com vocês, é porque eu sou fruto de um processo de colonização portuguesa. Se os hermanos aí, próximo de nós, falam espanhol ali na Bolívia, é porque eles são fruto de um processo de colonização espanhola. Só que chegou um determinado momento aonde entrou a Inglaterra, entrou a Holanda, entrou outros países nessa disputa territorial. O mundo ele vai passar por um processo dessa idade moderna, desse processo da idade moderna, até chegarmos nós na contemporaneidade que foi após a Revolução Francesa, que nós já estudamos. Quando chega essa transição da Revolução Francesa, que nós vamos chamar do mundo moderno, nós também temos uma evolução industrial do sistema capitalista. As indústrias, elas começam a surgir dentro desse mundo moderno, desse mundo contemporâneo, vamos dizer assim. E elas precisam de espaços, precisam de matéria-prima, precisam de mão de obra, precisam expandir o seu comércio. Então eles começam um processo de domínio de outros cantos do mundo. A Europa olha para a África e olha para a Ásia e diz assim, eu vou pegar esses países e dividir como foi uma pizza, vou dividir entre nós. E aí começa isso que vocês estão vendo aí na tela. Coloquem na tela. Vocês estão vendo essa busca de nova matéria-prima, busca de novos mercados consumidores, busca de novas áreas para investimento. A industrialização europeia aumentou muito a necessidade de recursos naturais como borracha, algodão, minerais e alimentos. Além disso, os países industrializados precisavam vender seus produtos ao novo mercado. Também existia uma forte disputa política e militar entre as potências, pois possuíam colônias, significava poder, prestígio e influência internacional. Quem manda
é a quantidade de países que eu domino. Se eu tenho uma grande expansão territorial em outras áreas, em outras nações, eu tenho prestígio, eu tenho riqueza. Não é à toa que a Inglaterra, se você parar para observar, o que freou o crescimento da Inglaterra, porque a Inglaterra não era só aquela ilha. A Inglaterra ela se tornou um celeiro mundial de domínio. A Inglaterra estava dominando a África, a Inglaterra estava dominando a Ásia, a Oceania, estava dominando todas essas regiões. E ela, como um grande domínio, ela deixa de ser uma pequena ilha, ela se torna uma das maiores potências mundiais. Ou a maior potência mundial da época. O que vai frear esse desenvolvimento da Inglaterra vai ser a Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela vai ser quase toda destruída. E a Segunda Guerra Mundial, que vai ser uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, vai destruir muito mais a Inglaterra. E a Inglaterra deixa de ser a principal potência capitalista do mundo e esse cenário vai passar para um outro país que não sofreu com as duas guerras, chamado Estados Unidos. Olha aí como esse processo imperialista que começa do século XIX, ele só vai ser barrado no século XX devido às duas grandes guerras, porque as próprias potências imperialistas começam a brigar entre si e começam a se destruir entre si. Na tela. Durante o século XIX, ocorreu a chamada Partilha da África e da Ásia, quando os países europeus dividiram entre si grandes territórios desses dois continentes, que também já vimos na aula passada. A Conferência de Berlim também é um exemplo importante desse processo. Nela, as potências europeias estabeleceram regras para a ocupação da África, ignorando completamente os povos que já viviam nesses territórios. Então, a África, olha aí, 1870, e a África, tá? 1870, olha aí quem dominava. Os franceses, os ingleses dominavam só um pedacinho, os italianos também, haviam áreas de domínio italiano, os britânicos, os portugueses, espanhóis, os belgas. Aí você vai pegar aqui, ó, 1895. 25 anos depois, a África já estava parecendo uma coxa de retalho, toda dividida entre os países europeus. Cada um com uma influência em cada área. Os franceses, britânicos, portugueses, italianos, espanhóis, turcos, gente, até os turcos aqui dominavam aqui essa região. Belga, alemão, tudo isso de domínio. E olha que a Alemanha unificou tardiamente, mas vai pegar uma grande pedaço, uma grande fatia. O colonialismo, ele provocou profundas transformações na região dominada. Muitas sociedades africanas e asiáticas tiveram seus territórios reorganizados e suas economias voltadas para atender às necessidades europeias. O colonialismo não foi apenas uma ocupação territorial, mas o colonialismo também foi um sistema de exploração econômica, controle político e dominação cultural. Então, mais de que só expansão territorial, o que mais esse povo asiático e africano vai sofrer vai ser justamente com essa exploração econômica, com esse controle político e com essa dominação cultural. E isso daqui é uma das questões mais fortes, a dominação cultural.
Porque quando eu domino a cultura de um povo, eu digo qual é a língua que ele vai falar, eu digo qual é a religião que ele vai seguir, eu digo como é que ele vai se vestir, eu digo como é que ele vai se comportar. Eu dou regras religiosas, sociais e do dia a dia para aquele povo. Então eu domino a forma de pensar. Até a forma de pensar. Eu domino o gosto deles. Como os africanos que foram, os asiáticos, os chineses, que foram levados ao ópio. Vício do ópio. Terrível, né? Mas, aqui eu chamo a atenção para vocês. Que dentro desse processo de dominação há um racismo científico. Uma teoria de hierarquização racial, como se uma raça fosse superior à outra. Um darwinismo social. Como se houvesse diferença entre brancos, pretos, pardos ou outra raça. Porque todos nós somos da raça humana, independente da nossa cor, independente da nossa crença. Até hoje estão tentando nos ensinar a odiar um povo que a gente nem conhece direito. Não estavam nos ensinando a odiar os árabes? Recentemente estavam nos ensinando a odiar um povo que a gente nem conhece. Um povo que tem sua cultura, tem sua religião, tem sua formação social. Nos ensinaram a odiar o africano e sua religião. Mas, como diria o pensador Nelson Mandela, se o povo, se a criança aprende a odiar, ela também pode aprender a amar. E esse processo que a gente tem que fazer entre os povos. O amor ao próximo. Na tela. Olha aí. No século XIX, surgiram teorias de tentativa de justificar a dominação colonial através da ideia de que existia uma raça humana superior e a outra inferior. Sabe quem vai colocar isso na prática? Adolf Hitler, no livro Mein Kampf. Minha Luta, que diz que a raça ariana era superior. E essas teorias ficaram conhecidas como racismo científico, porque eles tentavam impor esse racismo de forma científica, explicar ele de forma científica. E essa ciência, ela utilizava argumentos supostamente, tá, gente? Científico, para explicar a diferença entre os povos. Alguns pensadores da época afirmavam que os europeus seriam mais evoluídos ou civilizados que os povos africanos, asiáticos e indígenas. E essa ideia foi usada para justificar a expansão colonial, afirmando que a Europa teria uma missão civilizatória de dominar e educar outros povos. Que missão civilizatória é essa? Que domínio e educação de outros povos era esse? Missão civilizatória. Olha essa imagem aí. Aqui seria a civilização. Eu estou dominando esse povo, mas para o bem deles. Eu estou guerreando eles porque eles são bárbaros.
Desde os romanos utilizaram isso. Os romanos utilizaram também essa mesma desculpa para dominar outros povos. E aí os bárbaros dominaram os romanos. Outra teoria importante foi o darwinismo social, que explicava de forma equivocada as ideias de Charles Darwin. Aqui eu chamo a atenção para vocês, ideia equivocada, tá? Porque Charles Darwin não falou sobre darwinismo social. De acordo com essa visão, a sociedade mais forte dominaria a mais fraca. Assim, a conquista colonial era apresentada como algo natural, algo que está dentro da natureza. Olha aí como é que é esse darwinismo social. Darwin fala sobre a evolução das espécies. A evolução das espécies. Tá? Lá a gente estudou isso lá no primeiro ano, sobre a evolução das espécies. Só que eles pegaram essas teorias de Darwin e jogaram para a sociologia. E eles disseram, olha, se Darwin falou da evolução da espécie, também existe a evolução sociológica da espécie. Olha o absurdo que eles colocam. Que uma sociedade seria mais desenvolvida do que a outra, porque era natural essa evolução. E que aquela sociedade mais desenvolvida, ela tinha a missão de dominar e levar a civilização àquela sociedade menos desenvolvida. Sabe quem faz isso até hoje? Estados Unidos da América. Até hoje eles fazem isso. Ele diz que os árabes são subdesenvolvidos. Vão lá, fazem uma guerra, derrubam um governo e implantam o seu. Está dentro desse próprio processo de domínio colonial, de neocolonialismo, neoimperialismo. Neo é novo. Então, é a nova forma de a gente olhar isso daí. Na tela. Hoje, sabemos que o racismo científico não possui base científica, pois essa teoria servia principalmente para justificar a exploração colonial, a escravidão e a desigualdade social. Só servia para isso. Só que os europeus, gente, eles não dominavam só territorialmente um local. O principal domínio europeu era o domínio da cultura, chamado etnocentrismo, a imposição de valores europeus. Você sabe o que é etnocentrismo? Vocês sabem dizer o que é etnocentrismo? Fale aí, aluno. Professor, pergunte do seu aluno, o que é etnocentrismo? O etnocentrismo, já responderam? Hã? Vocês não sabem, não acredito. Eurocentrismo, já ouviram falar em eurocentrismo? O eurocentrismo é a Europa se achar que ela era mais importante do que qualquer outro país. Sabe onde isso é bem emblemático dentro do eurocentrismo? Vocês sabem que a Terra, ela é de forma circular, ela é redonda. Vamos para encurtar aqui, ela é redonda. Os europeus, eles abriram um mapa. Qual é o continente que aparece no meio do mapa? A Europa. Poderia ser de cabeça para baixo o mapa? Poderia, porque a Terra, o universo, ele não tem cima, embaixo, não tem. A Terra, a última foto que foi tirada, o pessoal se admirou porque foi tirada da Terra como se ela estivesse de cabeça para baixo. Mas não, é porque no universo não existe o cima e o embaixo, é o universo. Mas o mapa da Europa, ele é aberto,
A Europa é colocada dentro de uma projeção bem maior do que ela é, no meio do universo. Só para vocês terem uma ideia, a Bélgica, ela é menor do que Porto Velho, em extensão. Porto Velho é uma cidade como se fosse maior do que muitos países. Mas eles colocam dentro dessa projeção. Certo? Isso é o eurocentrismo. O etnocentrismo é quando uma espécie humana, uma determinada raça, vamos colocar assim, se sente superior a outra raça. Ah, eu sou europeu, eu sou superior aos africanos. Ah, eu sou norte-americano, eu sou superior aos sul-americanos. Isso é o etnocentrismo. E os valores europeus eles vão se perdurar. Eu quero lembrar vocês que os Estados Unidos ficou como um país que não há miscigenação com os povos indígenas. Aí ele tenta se formar dentro de um etnocentrismo ali, dentro de uma descendência direta dos europeus. Até hoje, o racismo e o etnocentrismo dentro dos Estados Unidos é muito forte. Não é à toa que quem fala latino lá, eles estão aprisionando e deportando. Na tela para vocês. Além da exploração econômica e do controle político, o colonialismo também envolveu dominação cultural. Os colonizadores procuraram impor sua língua, sua religião, seu costume e forma de organização social a essas populações locais. Só é nós olharmos esse quadro aqui, bem emblemático, da primeira missa do Brasil. Olha, os europeus chegam aqui, o que eles fazem? Os povos nativos aqui, que viviam com a natureza, eles já metem a religião europeia para esses povos. Começa o processo de catequese. Vêm para cá os jesuítas catequizar. Muitos europeus acreditavam que sua cultura era superior às demais. Essa visão chama de etnocentrismo, que a cultura europeia era superior às outras culturas. O que consiste o etnocentrismo? Julgar outras culturas a partir dos próprios valores. Segundo os intelectuais Edward Said, esse olhar contribuiu para construir a ideia de Ocidente, que o Ocidente seria o símbolo da civilização, enquanto outros povos eram representados como atraso ou inferiores. Compreender o que é o etnocentrismo? Conseguiram compreender o que é o etnocentrismo? Os europeus olhavam para os africanos e diziam: ah, nós somos a civilização. E esse daqui dizem: eles são atraso. Cada um olhando para o outro. Olha aí, ó. Visão de construir a ideia de que o Ocidente representava a civilização enquanto os outros povos eram um atraso. Edward Said. Então, ele começava a olhar, ele dizia: olha, nós temos a civilização, nós viemos do Império Romano. Nós trouxemos, e olha que a Europa passou 1000 anos na Idade Média. E a África tinha países africanos altamente desenvolvidos, que devido ao domínio até do Ocidente, atrasaram o seu desenvolvimento. Aqui na América, nós tínhamos os maias, os incas e os astecas, que já tinham sociedades altamente complexas e desenvolvidas. Já tinham sua língua, sua religião, seu costume. Aí chegam os europeus e disseram: vocês são atrasados, dominam e matam todo mundo. Elimina toda uma civilização para trazer uma barbárie
a morte, a mutilação, a escravidão. Isso eles chamavam de civilização. E a África, que vivia de seus costumes, sofreu muito com isso. Seu povo foi desterrado por centenas de anos. Na tela. A escola e as missões religiosas foram um importante instrumento de dominação cultural. Escola, com certeza, gente. Missões religiosas, aqui no Brasil, jesuítas. Não só no Brasil, mas eles se espalharam pelo mundo. Por meio delas, os colonizadores ensinavam a língua europeia, difundiam valores ocidentais e muitas vezes desvalorizavam as culturas locais, como sendo atrasada. Então, esse processo, então, ele vai provocar essas mudanças. Um processo que provoca essas mudanças nas ideias e culturas da sociedade colonizadora. Muitas tradições foram reprimidas ou desvalorizadas. Enquanto elementos culturais europeus passaram a ocupar posição dominantes. Então, nós temos aí essa questão aí. Resistência culturais e impactos sociais do colonialismo. Resistências culturais e impactos sociais do colonialismo. Como é que está esse processo aí? Com essas resistências culturais, quais os impactos sociais desse colonialismo? Apesar da dominação europeia, muitos povos africanos e asiáticos resistiram ao colonialismo. Essa resistência ocorreram de diversas formas. Revoltas armadas, preservação cultural, movimentos políticos e luta pela independência. Então, apesar dessa dominação europeia, os africanos asiáticos eles resistiram a isso aí. O colonialismo alterou profundamente as estruturas sociais das regiões dominadas. Novas fronteiras foram criadas, economias tradicionais foram transformadas e muitas comunidades foram obrigadas a trabalhar em atividades controladas pelos colonizadores. Então, aqui se fala sobre esse colonialismo, como é que esse europeu chegava. E povos aqui da América, que tinham já altamente sua cultura desenvolvida, eles chegavam, dominavam, faziam guerra, exterminavam esses povos, porque eles diziam que a cultura deles era muito mais forte, era muito mais presente. Na tela. Grandes partes das colônias foi organizada para produzir matéria-prima destinadas à indústria europeia. Este modelo econômico gerou desigualdade, dependência econômica, concentração de riquezas nas potências coloniais. Tá? Então, olha aí, ó. Grande parte das colônias, elas foram organizadas para produzir matéria-prima destinada à indústria europeia. O que interessava era o que a Europa estava produzindo. O modelo econômico gerou desigualdade. Gerou dependência econômica. Gerou concentração de riquezas nas potências coloniais. Pessoal, então, quando a gente olha assim, esse domínio europeu, esse etnocentrismo, essa concentração, nós vamos observar que o modelo que se buscava era um modelo europeu, era como se a Europa ela fosse o espelho para o mundo. Como, olha, ela dizia, olha aqui é minha cultura, eu falo essa língua, eu tenho essa religião, eu tenho esse costume. E isso vai ser a caixinha que vai ser espalhada pelo mundo. Você, esqueça, você vai ter que ter a minha língua. No Brasil, foi proibido no século XVIII, foi proibido de se falar o tupi-guarani, principalmente tupi aqui, para que a língua portuguesa pudesse
dominar como a única língua oficial. Foi proibido praticar outras religiões, e isso vai perdurar também na proclamação da República Brasileira. A República ainda quebra, vai perdurar na independência do Brasil, na nossa primeira Constituição. Só para te ter uma ideia, a nossa primeira Constituição era uma Constituição confessional católica, feita por Dom Pedro I. Ou seja, nós tínhamos uma religião oficial. A República que quebra essa religião oficial, mas até hoje, o Brasil, que constitucionalmente é para ser laico, se quer que apenas tenha-se o cristianismo. Seja o cristianismo evangélico, católico, e nós não respeitamos a religião do outro. E eu digo isso, religião do outro, porque existe muitas. O judaísmo, o islamismo, o budismo, as religiões de matrizes africanas e outras religiões. Então isso faz parte ainda do domínio. Uma sociedade que ela se fortalece, ela tenta dominar a outra. Ou um grupo que ele se fortalece, ele tenta dominar o outro. E assim vai se vivendo. Na tela para vocês. Por fim aqui, nós vamos observar que mesmo com o fim do colonialismo, muitos países continuam enfrentando problemas relacionados a este passado. Conflitos territoriais, desigualdades sociais, dependência econômica são algumas heranças deixadas essas experiências coloniais. Tá? Então, como nós vimos na aula 9 e agora na aula 10, nós vimos que esses países eles saem para este processo colonial, saem para este processo expansionista. Meus queridos alunos, vocês vão agora esperar para a próxima aula, onde eu vou fazer uma pequena revisão, e vocês já vão fazer já a atividade de vocês sobre esse assunto. Até lá!